Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa e dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante, para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim, é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante, ele é dinâmico, ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência, porém o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Vamos atualizar vocês sobre a situação do Léo Ortiz, porque o Flamengo continua nessa negociação com o Red Bull Bragantino pelo Léo Ortiz. Tem Thiago Maia, Mateuzinho. E aí, como é que está a situação das possíveis saídas desses dois jogadores? Igor Coronado, vou atualizar vocês sobre a situação do Igor Coronado e muito mais a partir de agora, tá? A gente vai falar também sobre o Juan. Pode ter aí uma
um fico do Juan no Flamengo. A diretoria vai tentar manter o Juan. Vamos explicar essa situação para vocês. Tudo isso e muito mais, galera, a partir de agora. Vamos lá, vamos começar falando sobre o Juan, né? Porque ele recebeu uma oferta da CBF, o convite foi feito a pedido do técnico Dorival Júnior para que ele assuma o cargo de coordenador na CBF. O Eric Faria disse essa semana que já estava tudo certo. O Eric Faria, repórter, que agora virou comentarista. Mas o Bruno Spindel e o Marcos Braz negaram que estivesse tudo certo, tá? O Braz, inclusive, disse que o Flamengo vai fazer o possível para manter o Juan no clube e valorizou o trabalho dele. O que eu soube é que tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel não gostaram da postura da CBF de ir direto no Juan e, em momento nenhum, ter procurado o Flamengo para demonstrar interesse no Juan, né? Interesse no profissional. Eu fiquei sabendo que eles não gostaram dessa postura. Vocês sabem que existe aí uma rusga entre o Spindel, o Braz e o Dorival Júnior. Recentemente houve uma troca de farpas publicamente, enfim. Então a situação lá entre eles não está muito bacana, não, tá? E aí o Flamengo vai tentar manter o Juan no clube. Se vai conseguir? Não sabemos, mas essa é a postura do Flamengo, de tentar manter o Juan no Flamengo. Outras duas saídas, possíveis saídas, ainda estão em pauta, né? Que é a do Thiago Maia e o Mateuzinho. A expectativa do Flamengo é finalizar essas duas negociações, né? A expectativa em relação ao Mateuzinho é conseguir finalizar essa negociação até sexta-feira, junto ao Corinthians. O Flamengo já aceitou a oferta financeira do Corinthians, né? Mas pediu uma cláusula de 25% de multa caso o Corinthians atrase o pagamento das parcelas do Mateuzinho. Além disso, o que eu soube é que o rubro-negro também espera receber uma parte do valor à vista. O Flamengo quer uma parte do valor à vista, mais uma cláusula de 25% de multa em caso de atraso no pagamento das parcelas. A oferta financeira o Flamengo já aceitou. 4 milhões de euros fixos, né? 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em caso de metas atingidas. Já a situação do Thiago Maia, o Internacional tem que subir mais a oferta. O Inter fez uma oferta de 3 milhões de euros com mais 800 mil em metas. O Flamengo quer que o montante fixo seja maior. Ou seja, o Flamengo espera que o Internacional aumente o valor do montante fixo para poder negociar o Thiago Maia. Esses dois jogadores, eles não estão nem sendo relacionados para os jogos, tá? O Inter não desistiu da contratação do Thiago Maia, mas está dando uma enrolada aí para ver se o Flamengo aceita valores menores. Outra negociação que está uma enrolação é a do Flamengo pelo Léo Ortiz. Os dirigentes nem gostam que a gente use essa palavra, né, enrolação, porque eles dizem que é uma negociação difícil, é uma negociação que o Red Bull quer um valor, o Flamengo entende que o jogador vale outro valor, né? Na verdade, não é que o Flamengo entende que o jogador vale outro valor. O Flamengo entende que o que está oferecendo está de bom tamanho pelo jogador. E a coisa está naquela situação, né? O Marcos Braz disse que o Flamengo não desistiu do Léo Ortiz e segue na negociação junto ao Red Bull Bragantino. O Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, também falou sobre o caso e disse que o Bragantino tem as suas definições, as suas marcas, ou seja, que não vai abrir mão do atleta se o Flamengo não pagar aquilo que o Red Bull Bragantino deseja. O Bragantino topa receber 8 milhões e meio de euros pelos 75% dos direitos econômicos do Léo Ortiz. Desde que a negociação começou, lá no início de dezembro, 2 meses já, né? 2 meses já de negociação, o Red Bull Bragantino diminuiu 500 mil euros. Foram só esses valores que o Red Bull diminuiu, 500 mil euros, tá? Só que eu soube que a única oferta oficial do Flamengo é uma oferta de 6 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas.
No início da semana, houve uma reunião do staff do Léo Ortiz com o Red Bull Bragantino. E o staff do Léo Ortiz indicou que ao Red Bull Bragantino que o Flamengo estava disposto a formalizar uma oferta maior. Mas até agora, passou uma semana, o Flamengo ainda não formalizou uma oferta maior pelo Léo Ortiz. Eu sempre gosto de lembrar a vocês que o Flamengo negociou com o Domingos Duarte, né, do Getafe, deixou ali uma negociação bem encaminhada, mas o desejo do Tite é o Léo Ortiz. O Tite pediu preferência ao Léo Ortiz. A janela de transferência está fechando no início de março, então tem pouco tempo aí para o Flamengo se movimentar em relação ao Léo Ortiz e, se precisar de um plano B também, enfim. Passar agora para vocês que Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar que você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?